Olá, meus queridos alunos do 8º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio de Língua Portuguesa e estamos de volta para começarmos o nosso segundo bimestre pelo módulo 13. Este módulo nós dividimos em 4 aulas e hoje vamos à primeira. Então nós vamos estudar a narrativa de mistério. Então não percamos de foco que é uma narrativa, tá? Existem vários tipos de narrativa. Toda narrativa ela tem personagem, tempo, espaço e nós vamos focar na narrativa de mistério. É um tipo de narrativa. Nas narrativas de mistério, a escolha do foco narrativo e o tratamento dado a ele são recursos importantes para provocar os efeitos pretendidos. Se é enigma, expectativa, surpresa, então depende do foco narrativo. Nós estudamos lá no 6º ano, foco narrativo. Então o que é foco narrativo? É o próprio narrador, né? Se nós temos um narrador que é um personagem da história, se ele participa da história, além de contar, a gente fala que esse foco narrativo está em primeira pessoa. Nós temos um narrador personagem. Quando o narrador ele não é personagem, quando ele é um narrador observador, ele apenas conta a história, apenas narra a história, nós dizemos que esse foco narrativo está em terceira pessoa. Então esse foco narrativo ele é importantíssimo para o efeito que eu pretendo dar à minha narrativa de mistério. Vamos ver melhor isso aí. Limitação do ponto de vista da narração pela escolha do foco narrativo em primeira pessoa. Assunção do ponto de vista de uma personagem, ponto de vista limitado, no foco narrativo em terceira pessoa. Vamos explicar melhor. Por que em primeira pessoa tem essa limitação do ponto de vista? Porque ele é personagem, ele não tem aquela visão do todo, ele não sabe o que vai acontecer com ele, nem com as outras personagens no decorrer da história. Então ele passa a viver também aquele mistério, ele passa a ter dúvidas sobre o que vai acontecer na história. Já a terceira pessoa é o ponto de vista limitado, ele não participa da história, ele está de fora narrando a história. A ocultação de informações ou fornecimento de pistas falsas no foco narrativo em terceira pessoa também, ou seja, é alguém que está exterior também à história. Então veja, primeira pessoa, o narrador é personagem. Terceira pessoa, o narrador não é personagem. Aí vocês conseguem entender melhor. É aquele camarada que sabe tudo? Ou é aquele camarada que tem uma visão limitada da história, que está narrando à medida que os fatos acontecem, ou que está narrando fatos que já aconteceram? Nós vamos aprofundar isso aí à medida que formos estudar então essa narrativa de mistério e que formos tomando contato com alguns textos deste gênero textual, ok? Algumas noções básicas. O leitor deve estar sempre atento aos índices fornecidos pelo narrador e formular hipóteses sobre o significado dos acontecimentos narrados. Então, se há um enigma, eu tenho que seguir pistas. Se há um mistério, será que durante a história ficou alguma pista? Então eu vou, ao longo da minha leitura, eu vou desvendando mistérios, tá? Eu vou procurando pistas que me levem, por exemplo, ao autor de um crime, se é este o foco do meu texto, a achar algo que está perdido, a desvendar um grande segredo. Então o leitor ele tem que estar sempre atento a indícios que vão sendo deixados ao longo do texto, porque lá no final é como um grande quebra-cabeça que vai se formando, tá? É um gênero muito gostoso de ler, porque a gente se envolve de tal forma que a gente fica querendo ler e ler e ler para chegar ao final daquele mistério e buscando, né, pistas que vão sendo deixadas ao longo do texto, ok? As falas das personagens podem ser apresentadas de 2 modos, isso aqui é importante, tá? Então,
por meio do discurso direto. Então, o que é o discurso direto? É a reprodução fiel do que a personagem disse no momento em que os fatos aconteceram. Então, é a reprodução fiel naquele momento. Qual é a estrutura básica do discurso direto? Verbo, disse, perguntou, indagou, respondeu, mais 2 pontos, mais mudança de parágrafo, mais travessão ou aspas. Então eu vou dizer assim: o professor disse, 2 pontos, mudo de parágrafo, coloco travessão e vou escrever a fala do professor. Esse é o discurso direto, ok? Por meio do discurso indireto, ou seja, da incorporação da fala das personagens na fala do narrador. Como é a estrutura do discurso indireto? Verbo, do mesmo tipo, disse, falou, etc. Mais a conjunção que ou se e a adaptação dos tempos verbais, pessoas do discurso e advérbios. O professor perguntou se os alunos trouxeram o livro. Então, o professor perguntou ao verbo se os alunos trouxeram, olha o tempo verbal, o livro. Vamos pegar este mesmo exemplo e transformar em discurso direto? O professor perguntou, 2 pontos, parágrafo, travessão. Alunos, vocês trouxeram o livro? Discurso direto. O professor perguntou se os alunos trouxeram o livro. Discurso indireto. Então vejam que são estruturas diferentes. Conseguiram diferenciar uma da outra? Ok. Nós temos na nossa apostila, no módulo 13, na página 6, um texto chamado O Dedo. Ok? Então eu quero propor a vocês agora a leitura deste texto. Então leiam, mas façam aquela primeira leitura que a gente chama daquela leitura silenciosa, né? É uma leitura sem grande preocupação analítica, uma leitura realmente para vocês tomarem conhecimento da história. É uma narrativa de mistério, tá? Então começa aqui na página 6 e vai prosseguindo até a página 9, ok? Então eu quero que vocês façam essa leitura, procurem fazer com tranquilidade, vão marcando aquilo que vocês não conhecem, palavras desconhecidas, que na próxima aula eu vou propor a vocês uma atividade sobre este texto, O Dedo. Tudo bem? Boa leitura para vocês. E finalizo a aula de hoje com a nossa tarefa, tá? Vamos fazer o teste número 1, que está na página 13, e o em casa 1 e 2, que estão na página 14, ok? Mais uma vez agradeço muito a vocês pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.